O que significa arruinar o diagnóstico psicanalítico? Significa você não ter as ferramentas para identificar as diferentes estruturas da personalidade. Significa você não saber quem é o paciente que está na frente de você. Significa você, inclusive, fazer um diagnóstico errado, achar que o paciente é neurótico quando ele é borderline, quando ele é psicótico, quando ele tem uma estrutura mais regressiva. Isso impacta diretamente no seu atendimento, no desenvolvimento do seu consultório, porque você, ao fazer um diagnóstico errado, ao não saber quem é que está na frente de você, você não sabe exatamente como trabalhar com essa pessoa, não sabe exatamente com quais técnicas utilizar para fazer o tratamento se desenvolver, para fazer essa pessoa resolver os seus problemas emocionais, os problemas que trouxe na terapia, não sabe qual é a técnica mais indicada para trabalhar com o paciente. Não saiu da primeira sessão com um diagnóstico psicanalítico, a hipótese levantada sobre qual é a estrutura da personalidade do paciente que está ali na sua frente. E isso faz com que você não consiga saber qual é que vai ser o desenvolvimento desse tratamento. Você vai ter dificuldade de encontrar o manejo adequado para o caso clínico. Você vai ter dificuldade de entender o profundo inconsciente desse paciente e os resultados não vão vir do jeito que você quer. Você vai fazer um atendimento padrão para todos os seus pacientes e isso vai ser péssimo para o seu consultório. Porque aí você vai fazer um atendimento generalista, mais ou menos como você vai no médico e o médico trata todos os pacientes como se eles tivessem enxaqueca. Então, você está com dor no joelho, é enxaqueca. Você está com problemas estomacais, é enxaqueca. Você está com a perna quebrada, é enxaqueca. Isso é, obviamente, um desastre para o tratamento, para a sua clínica, porque daí os pacientes não vão ter os resultados que vieram procurar no atendimento e acabam abandonando o tratamento, interrompendo o tratamento com você. Aí, depois de poucas sessões, porque eles não sentem segurança, não sentem firmeza, não sentem que você é o especialista na matéria, o especialista que vai realmente ajudá-los a transformar a vida deles, a fazer com que eles voltem a viver e parem de sofrer desesperadamente. Porque você não vai conseguir diminuir a angústia elevada, aguda que o paciente está sentindo, se você não sabe quem é que está na frente de você, porque você não vai abordar a situação da maneira mais correta. Não vai fazer com que esse paciente integre as suas partes cindidas, se ele é mais regressivo. Não vai conseguir revelar e trazer à consciência os conflitos inconscientes do paciente. Vai ter muita dificuldade de trabalhar com os sonhos dos pacientes, porque se você não sabe quem é o paciente que está ali na sua frente, qual é a estrutura da personalidade do paciente, provavelmente você também não vai saber como trabalhar com os sonhos dos pacientes, porque uma coisa está relacionada à outra, elas caminham juntas, elas estão de mãos dadas, o diagnóstico psicanalítico e a interpretação dos sonhos. Você precisa ter uma ideia da estrutura da personalidade do paciente para poder trabalhar com os sonhos dele de maneira assertiva, para saber como trabalhar com os sonhos dele, para confirmar, inclusive, a sua hipótese diagnóstica através da interpretação dos sonhos. Se você sai da primeira sessão sem saber, sem levantar uma hipótese de quem é o paciente, sem se preocupar com isso, isso é a ruína. Você vai se frustrar muito nos seus atendimentos, porque você vai ter expectativas em relação aos casos que não vão se concretizar. Porque dependendo, conforme é a estrutura da personalidade do paciente, o prognóstico é um. Se o paciente é neurótico, o prognóstico é um. Se o paciente é perverso, o prognóstico é outro. Se o paciente é
borderline, o prognóstico é outro, e assim por diante. Por isso que você precisa dominar o diagnóstico psicanalítico. Não dá para ficar assim, tendo dificuldades de saber quem é o paciente que está na sua frente e deixando essa situação desse jeito, esperando que o tempo resolva o problema para você. Você não pode fazer isso. O seu consultor, porque se você não enfrenta esse problema de frente agora, se não domina, não consegue diferenciar as estruturas da personalidade, vai passar o tempo, vão se passar os anos e você vai ter os mesmos problemas que tinha quando estava começando a atender. Os psicólogos se confundem muito em relação a essa questão. Você não faz ideia o quanto se confundem em relação ao diagnóstico psicanalítico, às estruturas da personalidade, o quanto confundem uma estrutura com outra. Desculpa que eu estou rindo, que meu filho passou engatinhando ali atrás e me deu uma risada, fez eu dar uma risada. Você vai confundir todas essas questões. Se você confunde um borderline com um neurótico, um perverso com um neurótico, você vai tratar e vai abordar esses pacientes como se fosse uma neurose. Aí você vai ter a tendência a querer interpretar os conteúdos inconscientes. Só que isso não ajuda o paciente que é mais grave, como um borderline, por exemplo, porque esse tipo de interpretação costuma provocar regressões no paciente. Só que esses pacientes já funcionam de maneira muito regressiva, e a gente não tem que provocar mais regressões, eles já estão com defesas bastante regressivas. A gente tem que fazer outro tipo de intervenção, ou intervenção para integrar partes cindidas da própria personalidade, da própria mente, do próprio ego. A gente precisa ajudar eles a encontrarem defesas mais adaptativas para lidarem com o próprio sofrimento. E para isso você precisa saber quem é que está ali na frente com você, para poder, desde a primeira sessão, introduzir o tema dos sonhos, desde a primeira sessão, introduzir o tema dos sonhos, abordar isso, para poder confirmar sua hipótese e trabalhar com os sonhos do paciente de maneira assertiva, de maneira correta, de maneira precisa, sabendo o que você está fazendo, passando para o paciente segurança, mostrando para o paciente que você é o especialista, tanto no problema que ele está enfrentando, como no diagnóstico psicanalítico, porque quando a gente domina as estruturas da personalidade, a gente devolve para o paciente isso, a gente mostra para o paciente que a gente sabe o que ele está passando, que a gente sabe quais são os seus problemas, a gente, inclusive, antecipa os pensamentos que o paciente pode estar tendo durante aquele período que ele está sofrendo.